Saúdo também aquelas pessoas que já conhecemos, precisamente o Sr. Cardeal José Saraiva Martins e os Srs. Bispos presentes, o Sr. Reitor do Santuário, o meu caro amigo Marco Daniel Duarte, que fez uma conferência brilhante antes de mim. Caros congressistas, caros tradutores, vou ler uma parte daquilo que escrevi e passo à frente os volumes sequenciais. Vou começar. O projeto da documentação crítica de Fátima para a edição científica dos documentos relacionados com os acontecimentos da Cova da Iria, Fátima, em 1917, com a evolução do santuário neste lugar e com a expansão da mensagem em Portugal e no mundo inteiro, já estava presente no pensamento do bispo da restaurada Diocese de Leiria, Dom José Alves Correia da Silva. No ano de 1955, fundou o Museu-Biblioteca do Santuário de Fátima. O seu sucessor, Dom João Pereira Venâncio, a 25 de julho de 1966, publicou uma carta pastoral sobre o cinquentenário das aparições de Fátima e da restauração da Diocese de Leiria, 1917-1918, na qual, relativamente a Fátima, decidiu preparar uma história crítica das mesmas aparições e da sua mensagem para satisfazer devidamente as justas exigências da memória histórica e da pastoral, que há muito reclamavam uma indispensável edição de textos. Encarnou desse trabalho o padre doutor Joaquim Maria Alonso, claretiano e espanhol, que faleceu em 1981. Este professor de Teologia e de Mariologia dedicou-se a essa tarefa durante 15 anos de trabalho árduo. Perante os vários condicionalismos surgidos, o reitor do santuário, então padre doutor Luciano Gomes Paulo Guerra, em 1983, sugeriu ao terceiro bispo de Leiria, Dom Alberto Cosme do Amaral, para solicitar à direção da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, através do Centro de Estudos de História Religiosa, o patrocínio científico para a retomada do projeto. Aceite esta proposta, foi constituída mais tarde, em 1985, uma comissão científica formada por vários professores de várias universidades portuguesas, presidida por Dom José da Cruz Policarpo, bispo auxiliar de Lisboa e então diretor da Faculdade de Teologia. Depois de este ter sido nomeado reitor da Universidade Católica, a presidência desta comissão transitou sucessivamente para os diretores da mesma Faculdade de Teologia, doutores Manuel Isidro Araújo Alves e João Duarte Lourenço. Foi atribuída ao Serviço de Estudos e Difusão do Santuário de Fátima o trabalho de preparar a documentação e editar. Como primeira decisão, a Comissão Científica
resolveu que fosse empreendida, em primeiro lugar, uma obra documental intitulada Fátima Monumenta Histórica, elaborada com o máximo rigor crítico e que se estudasse a possibilidade de editar a obra deixada pelo Dr. Alonso, Fátima e Estúdios Críticos, depois de uma revisão que fosse julgada necessária. Foi resolvido iniciar a obra com a documentação do primeiro ano das aparições, 1917-1918. Posteriormente, determinar-se-ia o critério a seguir relativamente à documentação dos anos seguintes. Estabelecidas as normas de edição, reiniciou-se o trabalho com a leitura ou releitura, estabelecimento do texto, introduções e notas dos documentos de 1917, já inventariados anteriormente ou, entretanto, aparecidos. Perante a impossibilidade de apresentar toda a documentação de 1917-1918 e pretendendo-se dar apoio às atividades de caráter científico e pastoral, programadas para o 75º aniversário das aparições, em 1992, pareceu pertinente iniciar uma outra série intitulada Documentação Crítica de Fátima. O projeto começou a concretizar-se finalmente em agosto desse ano, com a edição do primeiro volume dedicado aos interrogatórios aos videntes, 1917. O segundo volume foi editado em 1999, Processo Canónico Diocesano, 1922-1930. Seguiram-se 13 tomos em 3 volumes, correspondentes a 3 períodos cronológicos. Volume 3 das aparições ao Processo Canónico Diocesano, 1917-1922, em 3 tomos. Volume 4 do início do processo canónico à criação da Capelania do Santuário, 1922-1927, em 4 tomos. Volume 5 da criação da Capelania à Carta Pastoral de Dom José, 1927-1930, em 6 tomos. Vou descrever o primeiro e segundo volume. A introdução deste volume é feita pelo padre Luciano Cristino. Este volume insere os interrogatórios a várias pessoas. Padre Manuel Marques Ferreira, Parco de Fátima, 6 interrogatórios. Padre Dr. Manuel Nunes Formigão, 9 interrogatórios e um estudo psicológico sobre os videntes. Dr. Carlos de Azevedo Mendes, um interrogatório inserido numa carta à sua noiva e numa carta a um seu irmão. Os editores da Documentação Crítica de Fátima resolveram abrir 2 números para os interrogatórios feitos à vidente Lúcia a 11 de agosto e entre 13 e 15 do mesmo mês por Artur de Oliveira Santos, administrador do Conselho de Vila Nova de Ourém, embora não se conheçam
exatamente os textos. Continuamos. O padre António Santos Alves, Parque das Cortes, Leiria, 2 interrogatórios. Padre José Ferreira de Lacerda, Parque dos Milagres, e os artigos publicados em Mensageiro, de que foi fundador e diretor, 7 documentos. Joaquim Gregório Tavares de Tomar, um testemunho e um artigo de jornal. Neste primeiro volume são publicados também os inquéritos vicariais de Porto de Mós e de Ourém, sobre o dia 13 de outubro de 1917, datados de outubro a dezembro de 1917, e também o processo paroquial de Fátima, que se prolongou até abril de 1919, e uma descrição da Igreja Paroquial de Fátima, ao todo 59 documentos. Esgotada a primeira edição deste primeiro volume, foi editado recentemente um volume de repetição. Volume 2, Documentação Crítica de Fátima, Processo Canónico Diocesano, 1922-1930. Em 1999, foi editado o 2º volume da Documentação Crítica de Fátima, com todos os documentos do processo canónico diocesano, começado em 3 de maio de 1922, com a provisão episcopal de Dom José Alves Correia da Silva, e só terminado com a carta pastoral sobre o culto de Nossa Senhora de Fátima, do mesmo bispo Dom José, a 13 de outubro de 1930. A introdução deste volume é do padre doutor José Geraldes Freire, membro da Comissão Científica, que estuda desenvolvidamente o processo canónico diocesano, depoimentos preliminares, Diocese Restaurada de Leiria, processo canónico diocesano das aparições de Fátima, sumário dos acontecimentos relacionados com as aparições de Fátima, desde 1917 até à sua aprovação em 1930. Pensamento e ação de Dom José Alves Correia da Silva, Bispo de Leiria. Carta pastoral de Dom José de 1930, declarando dignas de crédito as visões dos pastorinhos em 1917 e autorizando oficialmente o culto de Nossa Senhora de Fátima, as curas extraordinárias. Conclusão final. A pastoral A Providência Divina, de 13 de outubro de 1930, revela, pois, perfeitamente a argumentação, os factos credíveis, a justificação teológica, os elementos fundamentais da mensagem que Dom José de há anos conhecia e que torna agora públicos, confirmando com a sua autoridade episcopal a realidade das aparições e a legitimidade do culto oficial de Nossa Senhora de Fátima. Os documentos deste 2º volume começam com a provisão de nomeação de uma comissão canónica, com o pedido a toda a gente que testemunhe se vê nos acontecimentos de 1917, cito, qualquer exploração, superstição, doutrinas ou coisas deprimentes para a nossa santa religião.
Fecho citação. Conclui que a Igreja tem sede da verdade. Se os factos atribuídos a Fátima, cito novamente, são falsos, conveniente é que se descubra a sua falsidade. Fecho citação. A Comissão teve a sua primeira reunião no dia seguinte e a segunda em 5 de abril de 1923. Nomeadamente, decidiu-se a publicação do mensário Voz da Fátima, que se iniciou a 13 de outubro de 1922. A Comissão, entre os dias 26 e 30 de setembro de 1923, ouviu Manuel Pedro Marto e Olímpia de Jesus, pais do Francisco e da Jacinta Marto, Maria Rosa, mãe da Lúcia de Jesus, o pai já tinha falecido nessa altura, e outras pessoas mais ligadas aos acontecimentos, José Alves, Maria dos Santos ou Carreira e Manuel António de Paula. A 8 de julho de 1924, ouviu a vidente Lúcia na cidade do Porto. Em aditamento deste volume, recolheram-se os testemunhos de Inácio António Marques, 23 de novembro de 1922, publicado em 13 de dezembro desse ano na Voz da Fátima, e do Dr. Carlos de Azevedo Mendes, 13 de setembro de 1927. Nos documentos finais foi publicado o relatório sobre os acontecimentos de 1917, 13 e 14 de abril de 1930, e a aprovação desse relatório em 14 de abril de 1930. A Carta Pastoral sobre o culto de Nossa Senhora de Fátima, 13 de outubro de 1930, concluiu este processo com duas declarações já referidas. Primeiro, declarar como dignas de crédito as visões das crianças na Cova da Iria, freguesia de Fátima, desta diocese, nos dias 13 de maio a outubro de 1917. Segundo, permitir oficialmente o culto de Nossa Senhora de Fátima. Juntaram-se neste volume 17 casos de curas extraordinárias referidas no relatório da Comissão Canónica Diocesana. Acrescentam-se um índice analítico e um índice geral. Vou ler apenas o tomo 1º do volume 3º. Ainda antes da publicação dos 2 primeiros volumes temáticos, a Comissão Científica resolveu retomar o processo da edição crítica dos documentos seriados cronologicamente. Assim, o primeiro tomo foi apresentado por Dom Serafim de Sousa Ferreira e Silva, Bispo de Leiria Fátima, 1993-2006. Se referem às várias pessoas que ao longo dos anos trabalharam ou colaboraram neste projeto. O Padre Dr. Joaquim Maria Alonso, o Padre Dr. José Geraldes Freire, os membros das diversas comissões científicas, os superiores da província bética da Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria, os superiores
da província portuguesa da Companhia de Jesus, os proprietários e responsáveis de diversos arquivos e muitas outras pessoas que em diversas épocas doaram documentos ou os puseram à disposição do Santuário de Fátima, os membros das várias comissões científicas e todos os que fizeram parte dos grupos de trabalho dos diversos projetos, nomeadamente o Serviço de Estudos e Difusão do Santuário de Fátima, ou com este colaboraram. São editados neste tomo todos os documentos desde maio de 1917 a maio de 1918. A introdução é da autoria do Padre Dr. António Teixeira Fernandes, membro da Comissão Científica de então. Cito: as correntes associadas do republicanismo, da maçonaria e do livre pensamento, servindo-se da escola e dos meios de comunicação social, desenvolvem esforços no sentido de dissolver as tradicionais visões do mundo e de moldar a vida do homem segundo coordenadas estritamente seculares. O processo de desencantamento do universo existencial é prosseguido em diversas frentes. Se a nível jurídico-político se havia alcançado em 1911 a separação da Igreja e do Estado, a mentalidade geral da população portuguesa seguia a lei da inércia. A mudança de mentalidades não se obtém por decreto. As aparições de Fátima, ocorridas entre 13 de maio e 13 de outubro de 1917, vêm criar o contexto para o grande confronto entre a religião e as forças que se lhe opunham, agora travado a nível social e cultural. A luta transfere-se do campo jurídico e político para a esfera das mentalidades. Na questão religiosa se concentram as contradições que, na época, atravessavam a sociedade portuguesa. Os acontecimentos da Covadeiria proporcionam o aparecimento em jornais e revistas de um corpus documental extremamente abundante nos diversos elementos que, não raro, se converte em corpus doutrinal. O acervo informativo é constituído por reportagens, depoimentos, textos de caráter doutrinário, tomadas de posição de protesto e de contraprotesto, correspondência trocada desde julho de 1917 entre pessoas particulares, cartas de militares a cumprir o serviço militar em França, dirigidas ao pai da Lúcia, a solicitar informações sobre as aparições, e algumas outras do espaço nacional enviadas à própria Lúcia e ao Dr. Manuel Nunes Formigão. Trata-se de um manancial rico de informação que provoca e alimenta uma polémica em que se envolvem diversas correntes de pensamento. O acervo documental que se dá a conhecer é bem a expressão do confronto das mentalidades e das representações sociais dominantes na época.
Fátima converte-se em palco onde se desenvolve o conflito entre a Igreja e o Estado, entre a fé e a ciência, entre as diversas modalidades de realização do progresso e as formas de fazer cumprir a nação. Ao leitor atento se oferecem os materiais que possibilitam tal compreensão, com a riqueza e o colorido próprios da linguagem do tempo. Fim de citação. Vou passar a fazer uma descrição do último tomo 6, de 1 de setembro a 31 de dezembro de 1930. A introdução deste tomo é do padre Dr. David Sampaio Barbosa, presidente da Comissão Científica. Abro aspas. Chegamos ao fim do projeto que, ao longo de 21 anos, uma comissão científica programou, refletiu e fez estudo sobre a documentação existente sobre Fátima. Fê-lo de forma crítica, nada ocultando do que no arquivo do santuário se encontrava ou noutros acervos documentais não pertencentes ao santuário. A informação da imprensa foi também cotejada. Deu-se igual atenção a todo o tipo de publicação que sobre os acontecimentos de Fátima se fizeram. A comissão científica que pelo projeto se responsabilizou não foi sempre a mesma. Com o correr dos anos, circunstâncias várias determinaram a recomposição desse grupo de trabalho. Os critérios orientadores, desde a constituição da primeira comissão até à última, mantiveram-se. Nada se fez por encomenda. Trabalhou-se sempre com muita liberdade. Às mais variadas sensibilidades religiosas e até de propostas metodológicas, acabou por prevalecer a metodologia que melhor nos conduziu ao texto final mais objetivo. A delicadeza do projeto impôs a todos seriedade, reflexão, estudo e método científico, por forma a referir a centralidade da mensagem de Fátima e a recepção que à mesma se foi fazendo nas primeiras décadas após os acontecimentos da Cova da Iria. Quis a Comissão Científica disponibilizar à comunidade científica um instrumento de trabalho que se prestará a ulteriores pesquisas e sínteses sobre as mais variadas temáticas que a documentação crítica a isso induzirá. Fátima, desde 1917, tem feito o seu percurso. A mensagem de Fátima e a recepção que dela se tem feito têm configurado devoções, jeitos de peregrinar e formas de celebrar. Esse dinamismo continua imparável. O fenómeno em si, por essas e outras razões, concita interesse e convoca o mundo da devoção e da cultura a interessar-se pela Cova da Iria. Quis-se colocar ao alcance do leitor e estudioso
mais um subsídio que apenas propõe e possibilita ter em mão textos documentais com tratamento crítico suficientemente aberto a outras leituras e outras compreensões. O ritmo de trabalho que a Comissão Científica assumiu foi só possível graças ao saber, competência e colaboração profícua dos responsáveis pelo Serviço de Estudos e Difusão do Santuário de Fátima. Neste fim de um primeiro percurso, creio ser de justiça reconhecer a abertura mental e a disponibilização de meios que os responsáveis do santuário sempre manifestaram. Tudo fizeram para que esta comissão científica, de forma isenta, prestasse um bom serviço a Fátima, à cultura e, sensibilizada pelo mundo da fé envolvente, se questionasse sobre os acontecimentos de Fátima e a figura do peregrino, o grande caracterizador da recepção dinâmica da mensagem de Fátima. Neste tomo recolhe-se a documentação do quadrimestre de 1 de setembro a 31 de dezembro de 1930, que tem o seu auge na carta pastoral do Bispo de Leiria, Dom José Alves Correia da Silva, de 13 de outubro de 1930, aqui referido. Conclusão. Na documentação crítica de Fátima, 1917-1930, constituídas por 5 volumes em 15 tomos, foram editados 3.811 documentos, segundo os seguintes tipos: 1.086 cartas, 4 livros ou opúsculos, 2 memórias, 62 notas ou apontamentos, 2.322 artigos de imprensa, 66 testemunhos, 211 documentos oficiais, 33 fotografias e 25 interrogatórios. Ao todo, 8.217 páginas. A Comissão do Centenário das Aparições de Fátima solicitou à Comissão Científica que organizasse um tomo com uma seleção de documentos de 1917 a 1930 em língua portuguesa. A introdução deste volume é do padre Dr. Adélio Fernando Abreu, da Comissão Científica. Abro aspas. Em 13 de outubro de 1930, Dom José Alves Correia da Silva, Bispo de Leiria, depois de considerado o relatório da Comissão, que constituiu em 1922 para organizar o processo canónico, declarou dignas de crédito as aparições de Fátima de 1917 e permitiu oficialmente o culto a Nossa Senhora de Fátima. Era o termo de um processo de análise das aparições marianas ocorridas, como sabemos, de maio a outubro daquele ano na Cova da Iria, freguesia de Fátima, concelho de Vila Nova de Ourém, a 3 crianças: Jacinta Marto, de 7 anos de idade, seu irmão Francisco Marto, de 9 anos, e a prima de ambos, Lúcia de Jesus, de 10 anos. A esta problemática e a este período
corresponde à seleção documental que agora se publica. Fecha aspas. O autor da introdução contextualiza os acontecimentos que contribuíram para a sua produção, justifica a publicação deste volume de seleção e a sua organização e apresenta as linhas fundamentais da documentação, aqui dada à estampa, a partir da documentação crítica de Fátima, publicada entre 1992 e 2013. Ao tomo desta seleção competem 138 documentos e um anexo, segundo as seguintes tipologias: 53 cartas, 25 artigos de imprensa, 24 ofícios, 19 testemunhos, 13 interrogatórios, 3 notas, um livro. Estes 139 documentos foram os que a Comissão Científica considerou mais significativos. Além disso, vi já a tradução italiana desta seleção de documentos. Muito obrigado a todos.